Eu hoje à noite gostaria de falar um pouquinho sobre mudança de tempo. Mais conversar do que pregar. Pastor Olavo e eu ouvimos ontem à noite um pregador, não consigo nem chegar aos pés dele. A dona Elodie e a dona Edila também estiveram lá. Mas eu quero conversar com vocês, porque para alguns o assunto vai ser novo, para outros o assunto vai ser o assunto vai ser contraditório, e para outros será consolo. Então, vou tomar o meu tempo. Paulo ele visitou Tessalônica, ali que nós vamos começar. Deixa eu só te dar um pano de fundo. Se você já leu a Bíblia, na cidade de Tessalônica, ele ficou muito pouco tempo. E ele tem uma maneira muito, muito amorosa de falar com aquela igreja. Ele é muito doce com ela, bem paterno. Aquela região tinha mês passado por uma crise e a vida estava muito difícil e ele teve que trabalhar, ele e a equipe dele, para se sustentarem. E naquela cidade de trabalhadores duros tinha uma grande comunidade de judeus. Os primeiros a se converterem, logo depois da visita dele lá em Filipos, onde Lídia se converteu, fundou um trabalho, ali é diferente. Muitos gregos se convertem e várias mulheres da classe rica, classe A, está escrito. E alguns judeus. Ora, toda a cidade, todo o local, na estrutura de uma cidade, você tem judeus. Bom, porque é a maneira deles trabalharem para que o mundo não os persiga. Mas ali, quando ouviram um judeu pregar um evangelho, uma boa nova, diferente daquela que eles pregavam sobre Moisés, eles perseguiram Paulo, e Paulo não conseguiu ficar muito tempo em Tessalônica, teve que fugir, literalmente fugiu. E daí, de longe, ele escreve 2 cartas, para corrigir problemas e para terminar de instruir, principalmente sobre os tempos. 2 Tessalonicenses, abra comigo, capítulo 2, os primeiros versículos, que vamos pegar só o miolo de algo, porque hoje à noite é só uma exposição muito simples. Para vocês que estudam o assunto, não se frustrem, é muito superficial o que eu vou falar, porque é para o público geral e para muitos é um início. Capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Diz o seguinte: ora, irmãos, ai que legal, está aqui o versículo bíblico. Ai, obrigado, gente, que bacana. Essa gente bonita ali, ó. Não preciso nem ler na Bíblia, está ali, ó. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, até o versículo 3. O 2 passa. Que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por alguma palavra, pregação no caso, quer por carta supostamente vinda de nós, se referindo aos apóstolos, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum.
Antes daquele dia virá época, a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Pode ser o 4 também. Este homem do pecado, quem é ele? Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E o verso 5 conclui dizendo: vocês não se lembram que eu falava enquanto eu estava com vocês, costumava falar acerca dessas coisas? Os tempos, nós gostamos de pensar sempre em termos de progresso. Tempos vão melhorar, tempos vão melhorar, tempos vão melhorar. Sim, tempos vão melhorar, sim. Vamos chegar num período do tempo do fim, e estamos vivendo já este tempo. Lembrem-se, não virá. Você e eu já estamos dentro dele. Onde diz que a vida social, a economia, será tudo reorganizado de tal forma que haverá um período de muita paz e prosperidade. Eu não me recordo agora se é no Evangelho ou é nas Epístolas, diz: quando disserem paz, paz, lhes sobrevirá repentina destruição, e ninguém escapará, assim como a mulher que está por dar à luz. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer sobre épocas. Sabe, a gente é do tipo assim, aprendeu a ser muito digital, tudo que nem eu aqui, para não passar muito do horário, eu liguei o meu controlador digital aqui. Muito bem, mas uma época não dá para contar no calendário. 23 de setembro, ou 21 de setembro, começou a primavera. Mas que primavera estranha nós temos. São os sinais que demonstram mudança de estação, e não data. E nós temos que nos perguntar e termos uma clareza, quais são os sinais que nós podemos pegar, apontar, botar o dedo em cima, que demonstram mudança de tempos. Eu tive a honra, e quem esteve na inauguração da igreja em Três Coroas, quando o pastor Dário inaugurou, tivemos a honra de ouvir um velho missionário, eu acho que era J.P. Colenda. Aquele senhor já faleceu, e ele escreveu um artigo, naquela época, isso foi 30 anos atrás, eu acho que foi inaugurada aquela igreja lá, né, pastor? Naquela época ele já era idoso. Então, imaginem, quase 100 anos atrás, ele escreveu um artigo. Principalmente vocês que estão acompanhando as zonas livres de mercado. Nós temos o Mercosul, temos a NAFTA, temos a União Europeia, temos cada parte do planeta tem uma zona livre de mercado. Bem no início daquela época, quando isso estava, eu creio que era na década de 80, estava sendo formado, ele escreveu um artigo, e aquele missionário disse: o antigo Império Romano, do tempo de Jesus, ele adormeceu, ele vai ressuscitar
não como um império, mas como um domínio administrativo mundial, e quando ele despertar, a Inglaterra não fará parte. Todo mundo riu dele. Ninguém acreditava, porque a União Europeia começou a se arrumar, se conformar, a Inglaterra fez parte, até que deu uma perturbação interna que não nos interessa, fizeram 2 plebiscitos e hoje a Inglaterra é amiga, mas não mais faz parte da União Europeia. Por quê? Porque o antigo Império Romano chegou até o sul e entrou na Inglaterra, mas nunca dominou a Inglaterra. E ele disse, quando isto acontecer, é um dos grandes sinais do fim dos tempos. O sistema mundial que nós vivemos, ele é um sinalizador. Mas, quando Paulo disse, falando que não é para se deixar enganar ou influenciar por, vamos traduzir para os dias de hoje, por pregações, por mensagens do WhatsApp, ou por livros escritos ou artigos da mídia, e se demover, se abalar, aonde Paulo estava se fundamentando. Como é que esse homem conseguiu dizer o que ele disse? Eu quero sugerir a vocês, abram comigo no livro de Daniel, capítulo 7, e nós vamos ver alguns versículos que vai nos dar a luz. No capítulo 7 de Daniel, no versículo 23, diz o seguinte: disse assim, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará. Muito importante essa palavra, porque ela tenta explicar um procedimento administrativo, social. Este sistema que se levantará vai devorar. E continuando diz que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quer dizer que toda a ordem que existe até agora, ele vai conseguir abocanhar. E quanto às 10 pontas, ou poderes, lideranças, daquele mesmo reino se levantarão 10 líderes, reis. Depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 dos seus companheiros do mesmo sistema. 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Outras Bíblias diz afligirá, é melhor, afligirá. Não quer dizer destruir no sentido de tirar de cena. A palavra original, a aramaica, quer dizer te levar à exaustão. Sabe? Quando tu chega no ponto que tu tá ali, tu não aguenta mais, tu só olha. Destruirá os
ou levará à exaustão os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles, os santos, serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e o desfazer para sempre. Daí o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eu quero falar rapidamente e com muita clareza de um líder mundial que vai nascer de um sistema que terá 10 lideranças. Eu mencionei as zonas livres de comércio, porque é para ter 10 zonas que controlarão a economia mundial e o comportamento social nosso. Se é destas 10 lideranças, uma, depois delas, quando estiver tudo estabelecido e organizado e o mundo fluindo bem, se levantará. Lendo mais, diz o sonho para Daniel que é uma ponta pequena, é um líder pequeno, mas tem uma boca grande, porque ele fala e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Objeto, cultura, povo, a tal ponto que ele vai querer mudar os tempos, quer dizer, como nós entendemos a vida, porque talvez você não tenha ciência, mas a vida que nós vivemos aqui, chamado Ocidente, não é como é lá no Oriente. Nós somos influência de um estilo de vida criado pela igreja primitiva, lá no ano 400, 500, que criou um sistema social para as pessoas poderem viver quando o Império Romano caiu. Então, você pensa que o tipo de vida que temos, todo mundo tem? Não! É nós no Ocidente que vivemos assim. E ele vai querer destruir essa estrutura de vida e mudar a lei, quer dizer, a ética daquilo que pode e não pode. É muito interessante, não sei se eu anotei, sim, eu notei algumas mudanças que nós estamos vivendo. Eu gosto de história, então eu vou trazer uma mudança que a maioria de nós não está ciente. No início dos 1900, começou, uma mudança na linguagem, para que as mesmas coisas possam ser ressignificadas, quer dizer, dar uma nova interpretação e um novo sentido a tudo. Foi uma mudança pequena, palavreado novo. Me recordo, o grande evangelista já falecido, Billy Graham, dos anos 50 até os anos 2000 e pouco, ele era um homem que muitas vezes em público falava sobre isso, que não adiantava mudar o conceito sobre Deus, inferno, e foi se criando por causa de junto também uma teologia liberal, um novo sentido para tudo.
Daí hoje, quando se fala uma palavra, você tem uma imagem. E para você entender o que essa palavra quer dizer, a gente gasta 10, 15 minutos explicando a palavra. Por quê? Porque houve já uma mudança na mentalidade da população sobre determinados assuntos. Isso é uma das mudanças. No início do nosso século, até a Segunda Guerra, o século passado, nossa, porque eu nasci nele, do século passado, houve uma mudança completa na maneira de entender nossa origem. Para vocês, jovens, hoje é natural. Vocês nem questionam muito a evolução. Se muitos de vocês até não acreditam que nós somos evolução do macaco que enobreceu, mas foi ali que tudo começou. Criou-se um novo conceito da origem da Terra, e as coisas vão lentamente mudando, passam 10 anos. Diz a ciência que a cada 20 anos dá para criar um ciclo novo de entendimento na massa, nas massas, nos povos. E de repente Deus já... Todas as descobertas não eram faladas como beleza da criação de Deus, eram faladas simplesmente como uma evolução. Como a terra foi se formando e se autossustentando, e a ideia, por exemplo, de um Deus criador tornou-se cada vez mais distante, de repente não se fala, depois se zomba, daí se escreve livros contra, e hoje em dia, um aluno numa faculdade que ouse fazer um trabalho defendendo a criação, em muitas faculdades, mesmo ele se embasando cientificamente, ele não é aceito. Porque já é tido como... A Terra não foi criada, já é tido como fruto de uma grande explosão. Mas a vida continuou, no início do século, o sentido da vida foi ressignificado. Estou falando de Freud. Onde de repente a natureza pecaminosa, ela começou a ganhar palavras como impulsos. O homem é um animal com instintos. Se lembram dessas expressões? Tudo isso foi mudando a nossa maneira de pensar, de ver a vida, de interpretar. Hoje em dia nós estamos vivendo uma mudança mundial que nem sempre percebemos. Elas são várias frentes. Mas o mundo inteiro sente a opressão que ele vive e há N minorias buscando justiça. Nós estamos ressignificando o que é justiça. E você não ouve que a Bíblia tenha algo a dizer. Em nenhum lugar você ouve isto. Porque se nós não nos acordar, nós vamos pensar justiça como o mundo, e não como Deus. O que tem isso de a ver? E são mudanças que estão acontecendo no mundo, e que estão nos preparando
para uma liderança global. É tão sério isso, é tão sério. Hoje de manhã, eu ganho notícias, eu me inscrevi no Notícias aí do Brasil. Por exemplo, vejam a economia. A economia, a gente trocava farinha por milho, depois colhia mandioca, trocava por banha, e daí de repente se cria um símbolo que se chama cédula. Do símbolo, por causa dos micróbios, inventou-se algo que tirou isso um cartãozinho plástico que você coloca na máquina. Desse cartãozinho, agora estamos dando mais um passo. Nós estamos sendo preparados para um novo tempo, que é o Pix, aonde todo o dinheiro será tirado, onde vamos aprender a negociar só aqui, nada mais na mão. Eu tenho tanto de crédito, gastei tanto, eu posso negociar para lá e para cá. Mas que coisa interessante, eu trabalho, eu ganho dinheiro e eu tenho que dar para um banco que se julga dono e me diz quanto eu posso gastar por dia, ou se eu tenho liberdade e direito de gastar ou não gastar. Vocês já pararam para pensar a evolução que está trazendo? Cuidem, hoje era para sair o ano que vem, foi adiado para 2024. Hoje saiu no notícia, o Banco Brasileiro já vai ter a moeda digital, não será mais impresso cédula dentro de breve. Você ganha, você trabalha na fábrica, ganha seu contra-cheque, lá na tua conta, daí tu vai lá no caixa, e não sai mais dinheiro. Você vai ter que trabalhar com um cartão que daqui a pouco nem é necessário. Eu e tu, quanta coisa a gente paga pelo celular, pelo aplicativo. Há um sistema mundial sendo construído, e dentro deste sistema nós somos igreja. Este sistema vai produzir um dos pequenos, um líder. A Bíblia chama ele de anticristo. Ele se levantará contra tudo, mas eu sou uma boa pessoa, não interessa. Ele vai nos marcar. Ou nós não teremos liberdade dentro do sistema dele. A Bíblia não é clara. O texto que eu li em Tessalonicenses diz dele: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, isto é, o arrebatamento, que vocês não se movam facilmente do vosso entendimento, e nem se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta ou epístola, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha o quê? Um tempo de apostasia e a manifestação do homem do pecado. Buenas. Muita gente diz assim, mas nós seremos arrebatados antes de tudo isso acontecer. Mas Paulo disse que não. Ele disse que a vinda do Senhor não acontecerá
antes de vivermos um tempo de apostasia, aonde todo mundo vai querer abandonar a fé e o homem do pecado vai se revelar. Talvez no início, não sei, a Bíblia não diz, é pura especulação que se prega o quando o arrebatamento vai chegar. A verdade é que no ensino do apóstolo Paulo diz que veremos a sua manifestação. E segundo Daniel, já séculos antes, recebeu uma revelação em sonho, será um tempo em que um líder pequeno se levantará contra tudo que é sagrado e tentará destruir o estilo de vida, possivelmente que eu e você estamos vivendo. Muito bem, 30 minutos já passaram, eu preciso concluir por aqui. Alguns pensamentos que estão ocorrendo em vocês. Eu não sabia que era assim. Outros, como é que eu vou viver naquela época? Como é que vai ser servir a Deus? Outros, isso não é coisa que se prega em domingo à noite, porque olha como você desanimou a igreja. Volte lá para Daniel. No capítulo 7, versículo 16, olha o estado de Daniel. Daniel era um homem de Deus, mas quando veio essa revelação, ele ficou muito pior do que nós. Versículo 16, quanto a mim, logo depois desse sonho em revelação, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido. Dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Agora cuide, nós não gostamos de saber disso, porque somos uma geração que não gosta de enfrentar determinadas situações. Nós somos assim tão... Como é que os jovens têm? Não é gourmet, como é que tem uma expressão? Nutella, picanha do Lula. Que até no sepultamento, eu sinto tanta... Eu tenho que usar óculos escuros, para que não vejam como eu choro. Quando tu levanta aqueles óculos, nem tem lágrima na maioria das vezes. Quando tem alguém doente, nós não queremos cuidar, a gente repassa para o hospital. Quando tem alguém idoso na casa, a gente não quer essa sujeira, dá para o asilo. Quando tem uma pessoa que chora um pouco alto ou se descompõe emocionalmente, ai que feio, tu não tem vergonha chorar em público, a gente manda para o psicólogo. Gente, nós somos uma geração que evitamos tensão. Tensão é isso daqui, duas forças opostas. Aquilo que nos faz tremer por dentro, a gente mantém cara de paisagem, mas o corpo está tremendo. A pressão arterial sobe, a batida do coração aumenta, porque a gente está ciente da intensidade do momento. Pois ora, se você está abatido hoje à noite, glória a Deus. Daniel se abateu. Ele é um menino que foi levado como cativo quando Judá foi levado para a Babilônia. Ele cresceu como prisioneiro de guerra. Ele viveu dentro de um palácio e teve que pisar em ovos e se desviar dos pingos de chuva para saber sobreviver.
Ele é um homem que vê Nabucodonosor morrer, ele vê o seu filho assumir na sua velha idade. Babilônia, onde é o Iraque de hoje. Daí sobe lá em cima, é um planalto, é o Irã. O Irã, a antiga Medo-Pérsia, ela invade. E ali está Daniel. E Beltesazar, naquela época, tem uma visão que está escrito: foste pesado e achado em falta, e ninguém conseguiu interpretar, e Daniel vivia ali no meio. Chamaram magos, astrólogos, feiticeiro, bruxo, coisa que nós não gostamos nem sequer de pensar. Ele tinha que viver no meio dessa gente, como nós chamamos na igreja, no meio das trevas, e soube ser homem de Deus. Porque ninguém interpretou, mas quando a mãe de Beltesazar, a esposa de Nabucodonosor, chamou ele, disse: tem um homem do tempo do teu pai, dos cativos de Judá, e o espírito dos deuses está dentro dele. Olha como ela define esse crente a partir de um esoterismo. O espírito dos deuses está denteu dele. Eu tenho certeza que ele vai saber ler a escritura na parede, e ele interpreta, e ele diz: hoje à noite teu reino caiu. E naquela noite os Medo-Persa invadem a Babilônia e cai a dinastia. Este é o Daniel, um homem que enfrentou situações, mas era tão tremendo o tempo que ele viu, que o espírito dele se abateu. Bom, eu creio em alegria. Eu quero deixar algo bem claro. Vocês me conhecem. 20 e poucos anos no meio de vocês, nunca disfarcei. Às vezes choro, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto da alegria, mas nós não podemos ser a geração do oba-oba, porque nós vamos viver estes tempos de tensão. Nós temos que saber viver confronto. Nós não podemos nos michar, como diz o gaúcho. Achamos que por botar óleo nos cantos das portas e das janelas da casa, estamos livres dos problemas. Agimos simbolicamente porque não temos coragem de declarar a palavra da fé, que dá o confronto, que te faz tremer por dentro, que mexe as estruturas de Satanás na mente e nos corações das pessoas. A palavra da fé é a arma, é a espada que o homem tem para ir avançando, e tem que saber dar corte certeiro, porque se tu usar mal, tu usa contra ti mesmo. Mas Daniel não ficou só abatido. Versículo 16: cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Então quer dizer que não era só um sonho, tinha anjos personificados, e ele chega para eles e pergunta: qual é a verdade de tudo que eu sonhei? Eu não entendo. Aqui tem uma atitude que eu acho que todos estamos prontos para aprender. Quanto tempo você gasta na solidão com teu Deus, inquirindo? Entende essa palavra antiga, inquirir, de inquérito, perguntando qual é o sentido das coisas que te acontecem. Daniel não ficou abatido. Ele não chamou outros de Jerusalém para orar por ele. Ele não ficou repreendendo demônios. Ele entrou para dentro do templo. Por quê? Já
Todo o povo da fé sempre viveu isto, irmãos, não é só nós. Séculos antes. Perdão. Depois de Daniel, tem um homem. Não, perdão, é antes de Daniel. Tem um homem que vê uma nação ímpia, uma nação injusta, guerrear contra o povo de Deus e vencer. E aquele profeta chama-se Abacuque, leia. Ele questiona Deus: Deus, por que tu abençoa e progride e permite que o mal estruturado, sistematizado, organizado, venha contra o teu povo e vença? E a Bíblia diz que ele subiu numa torre e disse, subiu no morro, no monte: daqui eu não saio enquanto que Deus não me der a resposta. E Deus não lhe deu resposta. Deus não lhe explicou. Só disse o seguinte: bota um outdoor nas ruas de Jerusalém para que até o cara que passar correndo consiga ler e entender. Porque essa mensagem é para o tempo do fim. O meu justo viverá da sua fé. Crente não vive das estratégias. Crente não vive dependendo de governo. E crente não vive nem sequer da sua religião. Crente não vive nem da Assembleia de Deus. Crente, a igreja de Cristo vive da fé, da convicção, daquilo que ela recebe aqui dentro como testemunho do Espírito e revelação de Deus, porque ela pergunta para Deus qual é o sentido de tudo que está acontecendo. É ali que você começa a se tornar sábio. Daí cada um explica do seu jeito. Você vai ler Isaías, é um homem político, politizado. Você vai ver Oséias, é um camponês. Você vê Jonas, você vê um judeu preconceituoso. Daí você lê Malaquias, você vê quase que um profeta desanimado. Todos eles do seu jeito, porque são fruto de uma revelação. E cada um viveu a sua história por causa das convicções que tinha. Versículo 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas de metal, devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobrava. Olha só, não só se abateu, não só foi e perguntou para Deus, mas teve desejo de saber. Desejo. Gente, oração plástica é que nem cartão plástico sem fundos. Tem aparência de crédito, mas tu passa, não sai nada. Quando a gente não quer, é obrigado a orar, porque tu está bem, ou porque nem depende, às vezes nem está tão bem, mas aqui dentro tem uma revolta. A gente não quer depender de Deus, a gente quer fazer do seu jeito. Faz, meu filho, e arrebenta a tua cara. Essas coisas são grandes demais para um homem mexer. Tem que haver um desejo aqui dentro, um desejo como de criança, e dizer, mas meu Deus, como? Eu tenho família,
Como vamos sobreviver? Por onde? A revelação vem para Daniel, quando ele diz, 24, e eu ainda olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e estabeleceu o juízo. Nós queremos a estratégia, o que fazer, para não precisar depender por fé. Mas Deus nunca vai nos dar isto. Nem Pedro, quando estava na cadeia, Deus lhe explicou e lhe avisou. Tiago já tinha sido decapitado, outro dia seria a vez de Pedro, mas não era a hora. Deus não lhe explica, não lhe avisa, simplesmente manda um anjo visitar, abrir a porta e diz, Pedro, sai. Pedro saiu. Quando Pedro se deu conta, estava caminhando do lado de fora. E olha, Pedro não é um Ademirzinho ou uma Assembleia de Deus de igrejinha. Pedro, a unção era tão grande que a sombra, gente, a sombra curava pessoas. Mas foi para a cadeia, não tinha revelação, tinha que aprender a depender e viver por fé. Isso é importante. Ele vê o ancião de dias. Daí vem a ideia de que Deus é um velhinho. É a maneira de Daniel colocar alguém que é de uma eternidade, sem início, sem fim, se personifica e finalmente vai botar um fim no jeito que os homens estão organizando e administrando o planeta Terra. O anticristo será destruído. Tem uma segunda parte de tudo isso daqui. A falsa igreja, a prostituta, a Babilônia, também vai ser destruído. O sistema mundial, os navios, todo mundo vai chorar, porque vai trazer desequilíbrio mundial. Eu espero que o arrebatamento já tenha acontecido naqueles dias. Mas hoje à noite, vou parar aqui porque 47 minutos se foram, e eu quero te dizer, a atitude de Daniel, para mim, é um consolo. É um consolo. Porque eu sei que se nós vamos ver o anticristo ou não, se nós vamos ter muita liberdade ou pouca liberdade, se nós vamos ser perseguidos ou não, uma coisa eu sei: nós temos que viver este tempo, porque vai chegar o momento em que o ancião de dias, uma expressão, quando Deus mesmo vai tomar, não será mais anjo, não será arcanjo, não será o Espírito Santo, não será o Senhor Jesus com a sua igreja, é o Pai. Ele vai olhar o planeta que Ele ideou, planejou, criou, fez funcionar. Ele vai estabelecer o tribunal, o juízo, e ali vai terminar o que nós conhecemos, a época da graça, porque a partir dali juízos começarão a cair sobre a humanidade. Hoje à noite, para concluir, eu disse, alguns de vocês ficam felizes em saber isto, outros ficam com medo, outros até acham que eu não deveria de falar.
Bom, você tem direito a pensar e sentir como você sente. Mas eu quero contar algo para vocês do meu filho. Meu filho, de repente, quando o juízo voltou ao coração dele, ele começou a se interessar muito por essa questão de economia. E quando criança, uma vez eu disse, se eu acertei 2 profecias, foi o teu filho, Gelson. Quando ele era um garotinho sentado lá na frente da televisão, um dia eu disse para vocês, esse rapaz tem pinta de dar um professor. E olha lá, deu um professor. O meu garoto, quando era pequeno, um dia eu disse na mesa, eu disse, rapaz, tu parece um cara que vai ser banqueiro um dia. Hoje ele é programador de um banco digital nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer para você é que quando ele começou a se interessar, ele um dia começou a falar sobre esses assuntos, e eu não sou do comércio. E ele notou que o pai dele entendia menos do que ele. E ele estava em dúvidas. E ele olhou para mim e disse assim, pai, por que tu não me ensinou como lidar com a economia? Um dia, a igreja oba-oba, a igreja que só vive, como é que é aquela profecia? Eu tenho 2 palavras, uma boa e uma má. Saiu num WhatsApp aqui. Uma era não sei o que, de um picolé, a outra era de um jacaré, né? Ele disse que ele viu um dia a igreja poderá dizer, por que vocês não nos ensinaram, nunca nos disseram a verdade? Em primeiro lugar, eu amei o texto que hoje à noite foi lido. Deus conhece o teu coração e cada fio de cabelo que está na tua cabeça. Deus, porque Ele te ama, e tu é um filho e uma filha, Ele tem cobertura. O único que tem direito a dar cobertura não são homens, isso é balela, é Deus, é o princípio e a doutrina da propiciação, ser propício, fazer cobertura sobre mim para me proteger. Já no Velho Testamento, os homens que caminhavam com Deus experimentavam isso. Teve um deles que começou a cantar, porque salmos são letras do hinário judaico, e o hino de número 91 começa assim: feliz o homem que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Há um descanso, uma proteção de Deus sobre tua vida quando tu fica na presença dele. A gente não sabe como Daniel faleceu, mas aquela noite que a corte foi invadida, os nobres foram mortos. Sabemos pela história, não pela Bíblia, a história diz que Daniel foi poupado e morreu com larga idade. E ele viu os tempos mudar. Ele viveu as mudanças até o dia que Deus o chamou. Como você está olhando os tempos que você vive?
Como você vive os dias de hoje? No oba-oba? Achando que anticristo, perseguição e aperto é só para aquela gente lá do Oriente? Como você vive? Viva. Pedro disse: que pessoas nós devemos de ser, sabendo destas coisas? Como Daniel, pessoas que não se apegam à vida, mas se apegam a Deus. Talvez hoje à noite você está nos visitando e você vive com medo da vida. Deus é um refúgio na hora da perseguição e do aperto. Deus é um esconderijo seguro, aonde eu posso me esconder. E cai 1.000 ao meu lado, 10.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita ou esquerda, eu, disse o salmista, não serei abalado. Vamos viver o tempo do fim? Ninguém diz amém? Vamos viver um tempo de busca pessoal? Vamos viver um tempo em que eu busco e pergunto a Deus o que significa isso que está acontecendo? Jesus, último pensamento. Jesus, quando falou do anticristo, ele disse: quando estas coisas acontecerem, ergam vossos olhos para o céu, deem graças, deem glória a Deus. Por que Jesus diz isso? Quando tudo vai mal, por que é para dar glória a Deus? Porque a vossa redenção está próxima. Esta é a nossa esperança. Não olhamos para homens, não olhamos para a religião, nós olhamos para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele virá buscar a sua igreja. Paulo disse: se anticristo virá, é porque é tempo de nos encontrar com ele nos ares. O mundo entrará em colapso, mas para aqueles que não vivem para esta vida, mas vivem esperando um novo céu, uma nova terra, eles serão buscados pelo Senhor Jesus. Pastor, calma lá, isso é fantasia. Talvez para alguns de vocês que nunca ouviram, é fantasia. Mas a igreja não vai ficar para sempre aqui, gente. A Bíblia diz que Jesus virá até as nuvens e todo olho o verá. E ele chamará, o mar e a terra darão os seus mortos, e os que estiverem vivos, num piscar de olhos, serão transformados e levados com ele, para estar com ele para sempre. Esta é a redenção da igreja. Esta nova te alegra ou ela te desanima? Porque não é lucro. É bem-aventurados que perseverarem até o fim. Estes
serão salvos. Amém. Vamos ficar de pé. Foi muito longo hoje à noite, mas quem sabe tem alguém em nosso meio. Você sabe dessas coisas, mas você é leviano. Você não leva em conta. E vive como se Cristo nunca voltaria. E como se esse planeta fosse o nosso lar. Quem sabe hoje à noite tu gostarias de fazer um concerto com Deus. Um concerto. E dizer: Deus, eu brinquei até aqui, mas eu não quero mais. Eu quero viver sério para Ti. E os dias que estão diante de mim, eu quero viver com seriedade, esperando a Tua volta. Tem alguém em nosso meio, nós queremos orar com você. Eu quero te desafiar, sai do teu banco, te apresenta diante do Senhor e fala do teu coração para Ele. Vamos todos fechar os olhos e esperar breves minutos. A oportunidade está aberta. Se alguém deseja, venha, nós vamos orar com você. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor, que é bom, que é misericordioso. Não tem ninguém, vamos orar. Talvez você lá no seu banco tome a sua decisão. Se você se sente que precisa. Ora com ela só. Tem mais alguém chegando. Gostaria de fazer um acordo, um concerto com Deus e dizer: eu não vou mais tomar por gratuito as coisas, porque eu sei o destino que estamos tomando. Tem mais alguém antes de orarmos? Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para a salvação. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti essa noite, não porque merecemos ou porque somos justos, mas porque fomos chamados e limpos e perdoados. Pai, essa noite, como família Tua, nós levamos a sério a Tua advertência, os dias que estamos vivendo, os tempos, como uma figueira florescendo, madurando, mostrando que o verão chegou. E sabemos que a qualquer hora, a vida começará a ser transformada, o estilo de vida será mudado, e nós não seremos mais aceitos
o nosso espaço vai estreitar, mas sabemos que tu disse que isto é um motivo de alegria, de graças, porque tu estás por voltar para nos levar para ti. Pai, aceita o coração de cada um que está tomando a sua decisão. São pessoas, são corações, são vidas, são particularidades que nós não sabemos, que nós não podemos lutar ou fazer por eles, mas é o Senhor que os comprou, é o Senhor que os chama, é o Senhor que os pede, para que fiquem perto de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a viver os dias com sabedoria, sabendo que os dias são maus e estão contados, para que continuemos vivendo, porém olhando para Ti. Nós te esperamos, Senhor. Nós te esperamos. E aquilo que Tu realizares pela igreja, que seja para arrancar ainda milhões de pessoas que estão sendo enganadas, achando que essa terra será para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado que Tu continuas chamando. E obrigado que Tu cuidarás de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.